Boa noite, pessoal. Como prometido, estamos aqui gravando este vídeo com a ilustre presença do professor Carlos Nogueira a respeito do pensamento de Santo Tomás de Aquino. Nós já tivemos uma aula que foi transmitida no YouTube e que agora está na Escola de História da Igreja sobre a vida de Santo Tomás de Aquino. E nessa aula que eu estou gravando aqui com o professor Nogueira, ele irá oferecer a vocês uma visão, ao mesmo tempo panorâmica, mas completa, do que se trata o pensamento de Santo Tomás de Aquino, que não é o pensamento dele, não é o pensamento como de outros doutores, na verdade. A Igreja, principalmente nos últimos séculos, a Igreja fez do pensamento de Santo Tomás o seu próprio pensamento. Então, é necessário conhecê-lo, mas eu julguei por bem chamar um especialista, alguém que há décadas, né, já se dedica tanto ao estudo quanto ao ensino do pensamento de Santo Tomás, que é o professor Carlos Nogueira. Boa noite, professor. Boa noite, como vamos? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação sua para os que não o conhecem e em seguida já pode iniciar o tema. Bom, como você mesmo disse, minha vida nas últimas décadas tem sido a divulgação do tomismo, né? Eu tenho vários livros publicados, salvo engano, são 11, né? E muitos cursos de 5 anos, de 3 anos, sempre em torno do tomismo, né? Claro que meus livros têm algo meu, né? Não são exatamente livros de divulgação, mas sempre baseados em Santo Tomás, se não na letra, pelo menos no espírito da doutrina de Santo Tomás. Eu sempre, além do mais, procuro atualizar o tomismo. Entenda-se isso, não é um adornamento vulgar, não é isso. Mas há áreas do conhecimento que são extremamente instáveis. Por exemplo, a cosmologia, né, as ciências naturais, dependem muito do progresso do instrumental com que se conte, né? Pois bem, na Idade Média, ou então na Antiguidade Clássica, não se tinha o instrumental que se tem hoje na área da física, da astronomia, etc. Então, obviamente, essas ciências subjetivas, que são ciências subordinadas, elas tendem a caducar, sempre a caducar. Veja-se que a doutrina física de ontem já não é a de hoje. De ontem, eu digo de um século atrás. Então, assim também com a cosmologia de Aristóteles e de Santo Tomás. Ela caducou, né? Então, é preciso, mantendo os mesmos princípios, absorver os dados que esse novo instrumental técnico permite hoje descobrir, para assimilá-los, dando-lhes, porém, a verdadeira explicação, a melhor explicação, né? Não adianta combater a ciência de hoje com princípios, né? Ou seja, você precisa assimilar aquilo que ela descobre, mostrando-lhe, no entanto, que a sua explicação é insuficiente. Assim como a mecânica de Newton, né, é de uma matemática perfeita, mas falta conceitos a essa matemática. Então, essa é um dos meus cavalos de batalha, né? Atualizar o tomismo nessas ciências subordinadas, tá certo? E, em especial, as ciências naturais. Então, é isso. Ou seja, estou à sua disposição. Eu penso em fazer, então, primeiro, uma exposição panorâmica, como você disse, do pensamento de Santo Tomás. Santo Tomás teve 2 fases, uma que se pode chamar júnior e a outra sênior, né? E depois, num segundo momento, tentar fazer uma síntese do pensamento dele com o mínimo meio necessário de expressões, né? Não é fácil, porque é uma doutrina altamente complexa, mas, por outro lado, não é impossível reduzi-la a poucos termos, porque ela é altamente coerente. Tá? E nessa primeira parte, se o senhor puder também
tocar nas bases do pensamento dele, nas inspirações que ele recebeu, as principais influências, para chegar na síntese, né? A palavra está com o senhor, professor. Tá bom. Bom, Santo Tomás, antes de mais nada, é um prodígio. Ele, com 24 anos, 25 anos, já era um teólogo, tá certo? Platão dizia com razão que ninguém é filósofo antes dos 50. Né? E isso é assim para a maioria dos mortais, né? Não assim para Santo Tomás, que era um caso hiper particular. Né? Ele realmente, jovenzinho ainda, estudante, aluno de Santo Alberto Magno, impressionava esse mesmo e velho Alberto Magno por sua capacidade inaudita. Né? Era algo inaudito. Bem, ele, desde o início, descobriu algo que será o eixo de sua doutrina. Desde o início. Eu vou deixar para falar desse eixo na segunda parte, mas ele, desde o início, teve perfeita ciência da inovação de sua doutrina. Sua doutrina era, ao mesmo tempo, conservadora e inovadora. Conservadora porque ele era grandemente reverente das autoridades passadas, tanto as autoridades religiosas, ou católicas, sobretudo Santo Agostinho, São João Damasceno, que são os maiores influenciadores seus, mas também da antiguidade clássica, em especial Aristóteles. Tá? Ele, desde o início, sabia da inovação. Apesar de ser extremamente reverente e assimilador das verdades descobertas no passado, ele tinha ciência da inovação de sua doutrina. No entanto, ele queria dar aula, né? Ele queria ser um mestre. Né? Imagine-se numa época em que a Igreja tinha acabado de condenar o aristotelismo, tá? Se ele entra tentando dar aula na universidade com uma inovação, como algo inaudito para aqueles ouvidos e, em especial, para a vigilância eclesiástica, tá certo? Então, o que ele faz? Claro que não podemos saber ao certo em que grau ele tinha consciência disso que eu vou dizer, mas ele veste sua nova doutrina, sua inovação doutrinal, com uma roupagem terminológica acostumada no meio escolástico. Tá certo? Então, seu primeiro livro, que é O Doente da Essência, né, ele mostra claramente que tem ali influência de Avicena, que era alguém que influenciava muito a escolástica, incluindo seu mestre, Santo Alberto Magno. O comentário de Santo Alberto Magno à Metafísica de Aristóteles é uma paráfrase do comentário de Avicena. Tá? E ele veste isso de uma roupagem de Avicena, né? Depois, nos próximos livros, ele vai vestir sua inovação com uma roupagem boeciana, né? Depois com uma roupagem terminológica agostiniana, e só a partir de certa altura da Suma contra os Gentios, tá? É que ele vai assumir uma linguagem, digamos, mais propriamente tomista. Tá certo? Mais propriamente tomista. Então, é preciso ter grande cuidado para não considerar obras como Doente da Essência, ou então a questão do seu livro De Veritate, em que ele trata a analogia, como algo do Tomás maduro, algo do Tomás definitivo. Não é. Não é. Ele sabia de sua inovação, mas ainda se debatia com seu meio de expressão e ainda refletia certas influências que eram majoritárias no meio escolástico. Assim Avicena, assim Boécio, assim Santo Agostinho. Tá certo? Bem, como eu disse, ele, quando começa a sua atividade, ele encontra grande resistência da hierarquia católica ao aristotelismo. Tá? Havia essa resistência. Sobretudo em Paris, né? E, sobretudo, em Paris. Tanto é assim que Santo Alberto Magno, que era um aristotélico, né, ele não foi muito reprimido, digamos assim, em Colônia, né, na Alemanha.
Mas em Paris, sim. Que Aristóteles era este? Era o Aristóteles visto pelas lentes dos árabes, de Avicenne e de Averroes. Este era o Aristóteles, porque as obras de Aristóteles padeceram um périplo, né? Elas se perdem, são reencontradas por Andrônico de Rhodes. Andrônico de Rhodes normatiza, né? Organiza o corpus aristotélico. Depois se perde novamente as obras aristotélicas e vamos vê-las traduzidas ao siríaco e depois do siríaco ao árabe. Então vejam que a tradução que se tinha de Aristóteles ao latim era de quarta mão ou de terceira mão, sei lá, do grego ao siríaco, do siríaco ao árabe, do árabe ao latim. Este era o Aristóteles que chegava à hierarquia. E era o mesmo Aristóteles que depois será condenado na pessoa de Sigeste de Brabante, né? Ou seja, é o averroísmo latino. Tá certo? Era aquele Aristóteles perigoso para a fé. Tá certo? Realmente perigoso. Claro que, como você disse, na Alemanha ficou meio imune a essa interdição eclesiástica, e na Faculdade das Artes de Paris, ninguém obedeceu muito, não, à ordem eclesiástica. Né? Continuava-se a estudar Aristóteles, e Santo Tomás, com seu olho de lince, percebeu que um dos problemas do Aristóteles de então era o fato de que não era o Aristóteles de verdade. Tá certo? Então ele convence ao Papa, não me lembro qual era o Papa. Creio ser Gregório IX. Gregório IX, isso, acho que sim. Que se desse a oportunidade a um irmão dele de religião, ou seja, Guilherme de Meurbeck, né, que também era teólogo, e ele autorizou, tá certo? Ele autorizou. E o que fez Guilherme de Meurbeck? Ele pegou 95% do corpus aristotélico, ou retraduziu ou aprimorou a tradução. Por exemplo, a tradução que tinha sido feita por Boécio, ele aprimorou, mas diretamente do latim, sem a interferência do siríaco e do árabe. Tá certo? Sempre que me vejo essa história das obras aristotélicas, me lembro um conto daquele escritor argentino, Jorge Luiz Borges, que imagina o Quixote sendo traduzido para o francês, do francês para o alemão, do alemão para o russo, não sei o quê. Quando volta ao espanhol, é outro livro. Né? E era mais ou menos isso o que acontecia mesmo. Então, ele, com a nova tradução de Aristóteles, realmente implodiu uma série de coisas dentro do ensino da igreja. Primeiro, implode o antigo sistema das 7 artes. Tá certo? Houve uma implosão. O trívio e o quadrívio mostraram-se demasiado estreitos diante da amplitude, da amplidão do corpus aristotélico. E ainda em vida de Santo Tomás, já a Faculdade de Paris, que era a que ensinava as 7 artes liberais, né? Já ela muda, tá certo? Vai começar a ensinar metafísica, etc, etc. Então, a primeira coisa é esta. O trivium e o quadrivium, ele só foi, de algum modo, aceitável, no máximo até o começo do século XIII. Sim, depois ele caducou. De onde vem o trivium e o quadrivium? Vem da Didascalium de Alexandria, né? Ali era uma escola catequética para pagãos conversos, né? E eles aproveitavam aquilo que eles podiam, né? Ou seja, não se conhecia exatamente o corpus aristotélico, apenas algumas obras lógicas, tá certo? Algumas obras do órgão. As 7 artes liberais se erguiam sob uma base muito instável, né? Ou seja, não era uma doutrina exatamente a que fundava. Tanto é assim que a terceira disciplina do trivium, em alguns lados era dialética, em outros lados era lógica. Havia a chamada lógica vetus, que se supunha fosse de Aristóteles, não era. Depois entrava uma suposta obra de Santo Agostinho, ou seja, claro que o trivium e o quadrivium funcionaram porque o próprio Santo Tomás é produto dele, de certa maneira. Né? Foi uma obra civilizacional, daí a importância que lhe deu
Carlos Magno, né? Alcuína, etc. Mas, com a descoberta do corpus verdadeiro aristotélico, implode. Tá certo? Implode. Até o século XIII, perdão interromper, mas até o século XIII, no Ocidente, na cristandade, Aristóteles era praticamente sinônimo de lógica, né? De lógica. De lógica e dialética. Pelas traduções de Boécio. Tá certo? Pelas traduções de Boécio. No século XII, que com a escola de Toledo, de tradutores, aquele, como era o nome dele? Domingo, não sei das quantas, ele traduz do árabe para o latim. Aquele grupo reunido por Afonso X, né, de tradutores, a Escola de Tradutores de Toledo, traduz. Bem, Santo Tomás, então, com isso, conseguiu um passo decisivo para melhor afirmar sua inovação. Tá certo? Não que sua inovação seja estritamente de corte aristotélico, mas tem alicerces nele. Né? Esses alicerces depois serão como culminados pela doutrina da participação platônica. Ele ergue um edifício aristotélico e põe uma cúpula, um domo, né, platônico. Essa é um aristotelismo especificado de platonismo, se pode dizer algo. Bem, então ele, durante toda a sua juventude, sabendo da inovação de sua doutrina, ele, no entanto, se debateu, por um lado, com o modo de expressá-la, e, por outro lado, ele realmente tinha influências de que teve de afastar-se pouco a pouco. Influências quer de Avicena, repito, quer de Boécio, quer de Santo Agostinho. Foram os três que mais influenciaram. Não se vê muito rastro da influência em sua obra de Santo Alberto Magno. Curioso, né? Porque foi Santo Alberto Magno quem lhe fundiu o amor a Aristóteles. Foi realmente Santo Alberto Magno. Mas não se vê esse traço em sua obra. A sua obra de juventude se vê o traço aviceniano, boeciano e agostiniano. Bem, a partir de certa altura da Suma contra os gentios, é que pode dizer-se que começa o Santo Tomás Maduro, tá certo? O Santo Tomás Sênior. É engraçado dizer isso porque ele vai morrer aos 49 anos e deixou de escrever aos 47. Né? Alguém com 47 ser chamado de sênior é engraçado, mas é assim. Há duas fases. E aí, esta fase vai culminar com a Suma Teológica, que é a expressão mais clara de sua doutrina. Não que, na Suma, ele se tenha despido completamente da terminologia aviceniana, por exemplo, ou boeciana. Vez por outra, reaparece isso, né? E, às vezes, isso implica certa dificuldade em nós mesmos, estudantes dele, porque ele está querendo expressar uma novidade doutrinal com uma terminologia inapropriada. Né? Então, por isso é que, quando dizemos que devemos seguir Santo Tomás à letra, devemos relativizar isso, porque algo nós devemos de atualizar na sua própria linguagem. Mas, como quer que seja, ele, na Suma, ele atinge sua maturidade. Tá certo? Atinge perfeitamente sua maturidade, sua doutrina está perfeitamente desenvolvida e já expressa, o mais das vezes, em linguagem propriamente tomista. Bem, além disso, toda a vida dele, desde a juventude, coisa que se vai agudizar na maturidade, é uma luta contra todas as outras escolas presentes na escolástica. Todas. Absolutamente todas. Era um homem sozinho contra a corrente, tá certo? Contra a corrente. Com a dificuldade de que seus seguidores, porque ele era um homem tão brilhante, que é impossível que não tivesse seguidores babando de admiração diante dele. Tinha muitos. Mas será que esses seguidores entendiam sua doutrina? Veremos que não. Sua doutrina era uma novidade tão grande, que ele era um Dom Quixote contra
uma série de escolas já constituídas. Que escolas eram essas? Por um lado, a escola que mais representava perigo para a fé, que era o averroísmo latino. Essa escola deitou raízes muito fundas na Faculdade das Artes da Universidade de Paris. Muito profundas, né? Com Sigerd de Brabant, etc. E foi essa doutrina a que elaborou o conceito de dupla verdade. A filosofia pode ter uma verdade quanto a certo ponto, quanto a certa coisa. A teologia pode ter uma opinião, a filosofia outra. As duas são verdadeiras, ainda que contraditórias. Tá certo? Isso foi o modo como os averroístas latinos encontraram para superar a antinomia realmente existente entre o averroísmo e a fé. Tá certo? Porque realmente havia. Tá certo? Eles admitiam tanto que o mundo tinha sido criado no tempo, porque assim a fé o dizia, como que o mundo tinha existido desde sempre, porque assim Aristóteles o dizia. Tá certo? Além do mais, o averroísmo veio com a doutrina perniciosíssima de que nós não temos individualmente intelecto. Tá certo? Para Averroes, nós temos dois intelectos. É o chamado intelecto possível e o intelecto agente. Sem aprofundar no assunto, para Averroes, tanto o intelecto possível dos homens, o meu, o seu, de cada um dos que nos estão assistindo, era um só. E esse intelecto era um anjo, era uma substância separada, uma inteligência. Então, nós não tínhamos nem intelecto possível, nem intelecto agente. Em uma palavra, não tínhamos intelecto, senão que sofríamos o influxo de uma inteligência separada, de um anjo. Ora, isso, obviamente, tira o caráter meritório ou culpável de nossas ações. Razão porque rui todo o edifício da salvação, todo o edifício teológico da salvação, etc. Rui, acaba. Então, Santo Tomás escreveu um livro diretamente contra Sigerd de Brabant, chamado A Unidade do Intelecto contra os Averroístas. Né? Neste livro, ao final deste livro, que ele, tão pacífico, né? Pela primeira vez se altera e diz assim: ei, você que fica discutindo aí essas coisas difíceis com jovenzinhos nos corredores da faculdade, venha discutir comigo. Ele chama o Sigerd de Brabant para a briga. Sigerd de Brabant acabará condenado pela igreja. Bem, então esse foi seu adversário mais perigoso para a fé. Mas engana-se se alguém crer que este foi seu único adversário. Não foi. Né? Por um lado, havia o agostinismo. O agostinismo, não se entenda agostinismo como os agostinistas como aqueles que seguem estritamente a Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho não tinha uma doutrina tão sistemática, de modo que permitisse tal. Então, o agostinismo medieval, era uma interpretação possível de Santo Agostinho e era sustentada, sobretudo, pelos franciscanos. Certo? É curioso que dois doutores concomitantes, coetâneos, como Santo Tomás e São Boaventura, vivessem as turras, porque viviam. Né? Um dos últimos opúsculos de Santo Tomás chama-se Da Eternidade do Mundo contra Murmurantes. Um dos murmurantes é São Boaventura, tá certo? Havia realmente um conflito com os franciscanos, que foi de tal gravidade que foi devido aos franciscanos, em grande parte, que assim que Santo Tomás morre, o bispo francês Etienne Tampier, né, sob o silêncio cúmplice de João XXI. João XXI tinha sido Pedro Hispano, um português lógico,
nominalista avant la lettre, um pré-nominalista, que era adversário de Santo Tomás, tá certo? Veja que um dos principais adversários de Santo Tomás se torna papa. Então, assim que morre Santo Tomás, houve uma espécie de frente única contra Santo Tomás, tentando identificá-lo e conseguindo, de certa forma, com o averroísmo latino, que era seu adversário. Daí que Etienne Tampier, no mesmo bojo, condene o averroísmo latino e N teses de Santo Tomás. Tá certo? Isso graças à atividade anti-tomasiana dos franciscanos franceses e até dos dominicanos de Oxford. Tá certo? Os mesmos dominicanos de Oxford eram antitomistas. Tá? Um dos pontos decisivos nessa oposição entre franciscanos e Santo Tomás era a questão do pietismo, do fideísmo. Por quê? Os franciscanos, além de negarem a unicidade da forma substancial, o que é isso? Né? Eu, você, cada um de nós, temos uma unidade que nos é dada por nossa forma. Qual é a nossa forma? A nossa alma. Tá certo? Cada um de nós tem uma alma, e é esta alma o que nos conforma inteiramente. Os franciscanos negavam isso. Né? Eles defendiam que cada indivíduo tem multiplicidade de formas. Bom, essa é uma discussão central, mas a questão da relação entre fé e razão, que depois vai explodir com Duns Scott, essa questão esteve sempre presente nos atritos entre Santo Tomás e os franciscanos. Sempre. Santo Tomás dizia: Deus pode tudo, mas, obviamente, não pode o que não pode, ou seja, não pode o impossível. O impossível, ele não pode o impossível, porque o impossível não pode ser. Ponto. Tá? Então, Deus não pode fazer que o mundo gire para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Tá? É impossível que Deus faça isso. Deus não pode fazer que alguém que tenha morrido não tenha morrido. Ele pode ressuscitá-lo, mas não fazer que quem morreu não tenha morrido. Né? Essas discussões vinham desde muito tempo dentro da igreja. Mas Santo Tomás foi quem tomou a dianteira de negar esse pietismo exagerado, tá? Que afirmava de Deus a capacidade do impossível. Tá certo? Bom, isso já antecipa, de algum modo, Duns Scott, né? Claro, Duns Scott é isso. Duns Scott é o voluntarismo, né? É a primeira manifestação mais clara do voluntarismo. Santo Tomás pôs a inteligência no trono, tá certo? E a vontade era, digamos, o primeiro-ministro desse rei, tá certo? Duns Scott vai invertê-lo, tá certo? Ele destrona a inteligência e põe em seu lugar no trono a vontade, tá? Isso diz muito da história do mundo, tá certo? Eu sempre digo que na marcha das revoluções do mundo, né, primeiro se destrona a inteligência, entroniza-se a vontade, e você tem esse século de messianismo que vão gerar a Revolução Francesa, comunismo, nazismo, etc. E até que, na década de 1960, surge a Revolução de maio de 68, cujo lema era a imaginação no poder. Veja, primeiro, destrona-se a inteligência e põe-se a vontade em seu lugar. Depois, destrona-se a vontade e põe-se a imaginação. É o que vivemos hoje, né? Hoje você nasce homem, quer tornar-se mulher e pronto. Você nasce ser humano, quer tornar-se um réptil e faz operação plástica. É a imaginação entronizada. Bom, mas voltando. Então, essas discussões com os franciscanos eram muito acirradas, mas muito acirradas. E pode resumir-se nisso, na concepção diversa das relações entre fé e razão e, consequentemente, entre filosofia e teologia, embora não sejam pares completamente simétricos,
Por quê? Existia entre os franciscanos uma certa confusão entre a ordem sobrenatural e a ordem natural? Sim. Por exemplo, vemos a São Boaventura escrever que todas as ciências se reduzem à teologia. Tá certo? Veja, é aquilo que o padre Teixeira Leite, brasileiro, vai chamar de. Você faz das outras ciências servas da teologia sem voz própria. Né? Tá certo? Claro que a filosofia é serva da teologia, mas não tirando-lhe a voz própria. Tá certo? Não se pode tirar a voz própria da razão. Mas então, vejam, em alguém com a graça, tá? Como é o caso, ou deveria ser o caso de todos os católicos, a razão, né, se subordina à fé essencialmente. Essencialmente. Já a filosofia só se subordina à teologia acidentalmente. Tá? Essa é uma distinção importante que os franciscanos não percebiam. E, por não percebê-la, é que embolavam tudo, né? Ou seja, emaranhavam ambas as coisas, como se a filosofia se ordenasse à teologia da mesma maneira que na alma do justo se ordena a razão à fé, e não é a mesma coisa. Tá? Santo Tomás tinha a perfeita distinção dessas duas coisas, né? Desses dois pares. Bem, então, sempre, ao longo de toda a sua vida, porque como São Tomás era muito pacífico, salvo nesse livro em que ele afronta a Sigerne Brabante, fora esse livro, e fora esse pequeno opúsculo contra os murmurantes, né, não se vê, não se tem traço na sua obra dessa guerra constante, mas havia. Essa guerra era constante. O clima nas universidades do século XIII não é o que hoje se imagina, um idílio, não, era altamente turbulento. Tanto as turbas estudantis sempre foram turbas estudantis, né? Tá certo? E os conflitos entre os mestres eram grandíssimos, né? Primeiro houve o conflito dos padres seculares contra os padres mendicantes, né? Isso gerou a vitória. Neste momento, São Boaventura e Santo Tomás se uniram. Tá? Se uniram e conseguiram do Papa a vitória. Né? Eles conseguiram a autorização do Papa para os mendicantes dar aula na universidade. Né? E excomungou seus adversários. Seus adversários padres seculares foram excomungados. Mas depois acabou-se a aliança. A partir daí acabou-se. Eram doutrinas muito antagônicas, muito antagônicas. E a vida de Santo Tomás foi combatê-las, foi combater a doutrina oposta. Tanto, por um lado, repito, do averroísmo latino, como, por outro lado, do agostinismo. Há uma terceira vertente de oposição, que, no entanto, não é exatamente contra os franciscanos em geral, mas contra uma parte deles, que é a oposição política, tá? Quanto às relações entre igreja e Estado. Aquela mesma querela que vai eclodir com a ofensa de Filipe o Belo a Bonifácio VIII. Por outro lado, com a ofensiva de um Dante Alighieri ao escrever o De Monarquia, que ficou no índice até o século XX. Tá certo? Até o século XX ele permaneceu no índice. E que gerou Guilherme de Meurbat, já estava presente essa oposição na vida de Santo Tomás. A diferença é que, quanto a isto, São Boaventura e o mesmo Duns Scotus estavam junto com Santo Tomás, tá certo? Mas havia essa oposição. Ou seja, Santo Tomás dizia claramente que o Estado, as nações, devem ordenar-se essencialmente à Igreja quanto aos fins. Razão porque devem ser parte da Igreja. Veja, hoje nos acostumamos a pensar que o Estado deve apoiar a Igreja, deve apoiar a fé. Não é isto. Santo Tomás e a doutrina magisterial, tá, diz que as nações
tem de entrar na igreja, ser parte da igreja. As palavras de Cristo, né, que envia os seus apóstolos à conversão das nações, ao batismo das nações. Exatamente. Em latim está ensinai a todas as gentes. Gentes é nações, né? Sim. E é isso que vai Bonifácio VIII dizer na sua bula Una Sancta. Né? Mas já estava presente nos documentos de Inocêncio III, já desde Gelásio I, com a Duo Sunt, né? Desde essa epístola do século V ou VI? Não, IV. Final do V. Então, desde ali já ou seja, desde que a igreja viu a luz da liberdade, ela começou a teorizar sobre isso, e, de fato, o comportamento de Santo Ambrósio com relação a Teodósio, ao imperador Teodósio, já era, na prática, a aplicação dessa doutrina. Né? São Tomás nunca vacilou nisso, nunca. A única coisa que ele fez foi alterar a terminologia, de modo que, quando se lê a bula Una Sancta, os dois gládios, né, as duas espadas, essa é uma terminologia de Hugo de São Vito. Tá certo? É uma terminologia de Hugo de São Vito. São Bernardo já não tinha usado? Já, mas foi Hugo de São Vito quem mais fundamentou, quem mais influiu sobre Bonifácio VIII. Uhum. Tá? São Tomás não usava essa terminologia. Ele usava a analogia simples, antes de mais nada, de que o Estado, ou a nação, deve ordenar-se à igreja, assim como o corpo se ordena à alma no composto humano. Essa era a sua expressão básica, que Leão XIII vai retomar na Imotar Ledei. Então, vejam que sem que haja distinção de doutrinas, até Bonifácio VIII predominava uma terminologia que podia gerar certas dúvidas, tá certo? Era essa terminologia usada por Bonifácio VIII. Tanto é assim que o principal teólogo apoiador de Bonifácio VIII, que foi Egídio Romano, tá certo? Era aluno de São Tomás. Exato, era tomista. Mas qual é o problema de Egídio Romano? Que tanto um Eric Fegler ataca, todo mundo ataca Egídio Romano. O único defeito do Egídio Romano é que ele não tinha a genialidade de São Tomás, mas a posição correta era dele. Né? O problema é que ele não sabia expressá-lo como Santo Tomás o faria. Bem, esta luta também havia em vida de Santo Tomás, certo? Em vida. Por quê? Já estava em germe aquilo que desabrocharia com Guilherme de Ockham, tá certo? Que na verdade, o mesmo pensamento de Dante Alighieri, dos franciscanos espirituais, né? Aquele mito de que o grande erro de Constantino foi dar Roma ao Papa, não é isso? Ele não deu Roma ao Papa nada, você mesmo debateu com um protestante aí sobre isso. Então, também esta foi outra frente de batalha, mais surda, mas sim, presente. A gênese do que um dia será a ideia de laicismo, de laicidade, de separação igreja e Estado. Já estava presente. Tanto é que ele escreve ao rei de Chipre o de Reino, né? Do reino, que muitos, hoje em dia, consideram erradamente que seja um espelho de príncipe. Não é nada de espelho de príncipe. Embora ele não tenha terminado a obra, fundamenta assim, admiravelmente esta doutrina, que será retomada no século XIX por Leão XIII, pelo cardeal Pio de Poitiers, depois por São Pio X, e vai culminar na Quas Primas de Pio XI, certo? Houve um interregno, né, em que, diante da ofensiva dos reis que se tornavam absolutistas, a igreja recuou e não quis relembrar publicamente essa doutrina. O último a fazê-lo foi João 22. Exatamente, foi o último. Foi o último a fazê-lo na condenação de Jandum, etc. Ele reafirma a doutrina, tá? E depois a igreja se cala. Uhum. Primeiro a relembrá-la com
a doutrina de Santo Tomás, não com a de Hugo de São Vito, é Leão XIII na Immortale Dei. Embora muito brevemente, ele faz apenas uma menção assim, né? O Estado deve ordenar-se a Igreja como o corpo, a alma, no composto humano. Tá? E depois da Igreja já perder tudo, né? Exatamente. Eu sempre digo que o curioso é que a Quas Primas de Pio XI, que é a carta magna da cristandade, se dá quando já não há nem resto de cristandade. Quando a Igreja já é uma cidadela sitiada, né? Tá certo? Por tudo que é lado. Comunismo, liberalismo, nazismo, completamente sitiada, fascismo, e, no entanto, é ali que Pio XI é um último suspiro, né, da cristandade. Mas isto também houve esta luta em vida de Santo Tomás. Menos notável porque os franciscanos, neste caso principais, como São Boaventura, estavam do lado de Santo Tomás quanto a isto. Tá certo? O próprio Duns Scott, embora tenha tido alguns pontos doutrinais condenados, ele foi firmemente defensor da mesma doutrina de Bonifácio VIII. Tá certo? Talvez se Santo Tomás tivesse vivido, sei lá, 60 anos depois da data da sua morte, essa luta seria mais notável na sua vida. Seria, e ele teria tido um papel mais importante que pôde ter o pobre do Egídio Romano, que tinha razão, mas não era genial como mestre. Tá? É só isso. Se você está gostando dessa entrevista com o professor Carlos Noguet, saiba que este vídeo aqui no YouTube é somente uma parte dela. A entrevista completa durou 3 horas e está disponível na íntegra para os membros da Escola de História da Igreja, como uma aula complementar à nossa última aula sobre a vida de Santo Tomás de Aquino. Os membros têm acesso ao curso completo de História Universal da Igreja, com 163 aulas até o momento, além de um acompanhamento da nossa equipe pedagógica e monitorias mensais em grupo para tirar suas dúvidas com o professor Lucas Lancaster. Venha estudar conosco, o link para se matricular está no card e na descrição. Bem, então Santo Tomás teve toda uma vida de lutas, toda. É uma luta incansável, tá certo? Ele não lutou exatamente contra heresias, mas contra germes de heresias. Essas mesmos germes que depois se transformariam no mundo moderno. O averroísmo já não chegava a professar heresias? Sim, professava, mas a sua condenação é posterior a Santo Tomás. Tá certo? Eu digo, formalmente, ainda não era uma heresia. Entendi. Né? Tanto que ele, em seu livro do intelecto, A Unidade do Intelecto contra os Averroístas, ele não a chama heresia ainda, porque ainda não é. Né? Ele apenas anota o perigo para a fé daquilo. Depois a Igreja vai dar-lhe razão e vai condenar, mas, infelizmente, vai condenar o mesmo Santo Tomás no bojo da condenação do averroísmo latino. Então, vejam que Santo Tomás teve uma vida de lutas e essa luta continuou depois de sua morte, porque assim que ele morre, condenam sua doutrina. Se me permite, eu vou fazer uma breve exposição do desenvolvimento do tomismo. Sim, depois da morte de Santo Tomás. Claro, por favor. Como disse, era tão inovadora a sua doutrina, era algo tão inaudito àqueles ouvidos não tão geniais como Santo Tomás, nenhum de nós é genial como Santo Tomás, era tão inovadora que havia sintomistas, como Egídio Romano, que, no entanto, não tinham assimilado perfeitamente a novidade doutrinal. Isso vai... Antes de mais nada, a condenação feita por Etienne Dampier das teses de Santo Tomás foi um duro golpe contra o tomismo, duro golpe, contra o que diz Santiago Ramírez, né, que não teria influenciou, sim. Basta ver que no século XIV e XV o tomismo é marginal nas universidades, marginal, ele é marginal. Claro que vai surgir no século XV um capréolo, né? Que é uma sumidade, e depois, no século XVI, vamos ter o cardeal Caetano e outras sumidades. Mas nenhum deles, absolutamente nenhum deles, apreendeu isto que eu vou falar na segunda parte dessa exposição, que é o eixo da doutrina de Santo Tomás. Nenhum deles.
O famoso Domingo Banhes, que foi o campeão da defesa da doutrina da predestinação tomista contra a doutrina molinista da predestinação, né? Foi o paladino, ele negava expressamente o centro da novidade. Eu já antecipo, é a distinção real entre essência e ser. Domingo Banhes, em um de seus livros, diz que é uma distinção de razão. Né? Nas 24 teses tomistas aprovadas no século XX, vai se reafirmar este princípio, né? A distinção real entre a razão e entre essência e ser. Bem, então, mas, professor, o senhor poderia desdobrar brevemente essa questão do porquê que o senhor crê que a condenação pelo bispo de Paris, de Santo Tomás, uma condenação temporária, foi tão impactante para que o pensamento dele não fosse preservado como deveria? Sim. Então, é mais ou menos o seguinte. Você difama alguém em letras garrafais na manchete de um jornal. Depois, este alguém recebe o direito de resposta. E ele tem esse direito de resposta, ele responde em letra de bula de remédio. O mal está feito, tá certo? Tanto é assim que o que vai prevalecer nos 2 séculos seguintes é, primeiro, o escotismo e depois o nominalismo. Mesmo com a canonização dele? Mesmo. Por quê? A canonização dele foi feita por um papa bom, mas problemático. João XXII. Ele era um homem cheio de virtudes, mas também cheio de problemas. Por exemplo, ele gostava de um debate, de uma disputazinha, e em um sermão que ficou famoso, não como magistério autêntico, né? Como um magistério privado, ele num sermão, disse que as almas não desfrutam da beatitude antes da ressurreição dos corpos. Tá certo? Isso obrigou o Papa seguinte a decretar o dogma de que a alma já separada do corpo, ela já desfruta da beatitude, a alma dos eleitos, claro, já desfruta da beatitude. E era também um Papa de Avignon. Já numa situação extremamente fragilizada e fragilizante do papado. Exatamente. Então, não teve o impacto que poderia ter tido em outras condições com outro Papa. Tá certo? Ele teve seus méritos, foi um homem corajoso, mas também gostava de uns debates meio fúteis que prejudicavam a coisa, além de estar em Avignon. Né? Então, o mal estava feito. Tá? Foi preciso esperar Capréolo e depois esperar o cardeal Caetano e o Concílio de Trento para o Santo Tomás reassumir seu posto, digamos assim. Mas, ainda assim, tanto não se tornou hegemônico que Leão XIII se viu obrigado a lançar a Aeterna Patris. Tá certo? Ou seja, houve uma progressiva desagregação teológica no campo da doutrina moral, ética, por exemplo. Mesmo em Santo Afonso Maria de Ligório, já dominava algo diferente do espírito tomista. São Tomás, ao tratar da ética, da moral, ele sempre pôs, antes de tudo, o tratado da beatitude. Por quê? Porque, segundo ele, não devemos viver virtuosamente por viver virtuosamente. Devemos viver virtuosamente para poder um dia usufruir de Deus. Né? Os jesuítas, tá? Sobretudo a partir do jesuíta Assar, tá? E depois o próprio Santo Afonso Maria de Ligório, simplesmente em seus tratados de moral, de teologia moral, veja o tratado, elimina o tratado da beatitude. A teologia moral de Santo Afonso começa com a questão da consciência e da lei, tá certo? Ou seja, é uma inversão total por influência do racionalismo kantiano. Sem dúvida isto. Tá? Claro, ou seja, o impacto real do pensamento de Santo Tomás foi muito aquém do que deveria ter sido. Mas muito, muito. Por quê? Havia a incapacidade dos tomistas, como hoje, como eu, como todo mundo, de penetrar toda a profundidade
da mente de Santo Tomás. Esta é uma realidade que perdurou. Então, eu sei que foram heróis, levantaram alto o estandarte do tomismo, mas, apesar de os papas, durante 7 séculos, repetir e repetir, não com a ênfase que se dará a partir de Leão XIII, mas sempre repetir que Santo Tomás era a melhor doutrina e tal, o fato é que nunca o tomismo foi hegemônico nas universidades. Nunca. Isso gerou a necessidade que viu Leão XIII, e mesmo na década de 1930, se pega o livro daquele Manser, OP, que é A Essência do Tomismo, é um livro que é famoso, A Essência do Tomismo, e se vir, isso foi a tese de doutorado dele, e se vê a apresentação, ele quase pede desculpas por ser tomista. Tá certo? Isso na década de 1930. É isso que eu ia perguntar, professor, porque tudo bem, tem a questão da dificuldade dos próprios tomistas, ok, mas considerando o espírito que, de algum modo, começou a penetrar no ambiente católico do século XIV para cá, o tomismo, ele não era um pouco visto por esse espírito justamente como inaceitável? E como algo que lhe colocava uma barreira, enfim, o tomismo não era pouco atraente para as novas escolas que começaram a se disseminar no ambiente católico a partir do século XIV, o Renascimento, depois, enfim. Sem dúvida. O liberalismo, o justnaturalismo liberal, tá certo? Ele nasce no interior do tomismo, que é Francisco de Vitória, e depois se vai acentuar com Francisco Soares. Tá? Tanto que a doutrina política do século XX, dos próprios tomistas, por exemplo, o humanismo integral de Maritain, que tanta influência terá no Concílio Vaticano II, ele é decorrente da doutrina de Francisco Soares e do tomista Vitória. Tá certo? Então, veja, era pouco atraente, pouco inteligível pela incapacidade de assimilação. O próprio Francisco de Vitória, que era tomista, era dominicano, no entanto, estudou com os nominalistas na Faculdade de Paris, tá certo? Ele trouxe essa influência. E mesmo no século XX, após a insistência de Leão XIII, de São Pio X, das 24 teses tomistas, ainda assim, ou havia uma efetiva resistência ao tomismo, ou ele não era compreendido. Por exemplo, os jesuítas, de um modo geral, seguiram honestamente a convocação de Leão XIII. Eles se fizeram tomistas. Né? Veja-se o caso do cardeal Biot. Tá certo? Ele se fez honestamente, ele se esforçou por ser tomista. Mas a pergunta foi realmente tomista? Tá certo? Há pouco tempo se lançou aqui no Brasil, com certo estardalhaço, certa propaganda, um livro sobre tomismo, uma introdução ao tomismo em vários volumes, daquele Dom Sinibaldi. Tá? Pois não pode haver coisa tão antitomista como aquilo. Ele se cria tomista, mas, por exemplo, ele divide a metafísica em ontologia e teodiceia, por pura influência de ninguém menos que Leibniz. Tá? A teodiceia é uma criação de Leibniz. Né? Então, os próprios tomistas estavam ainda em processo de aprendizado do tomismo. Os dois primeiros que farão o tomismo voltar ao leito original, ou seja, ao pensamento de Santo Tomás, são, por um lado, Santiago Ramírez, o mesmo Santiago Ramírez, a que já me referi, que no campo da lógica desenvolve aquilo que é fundamental no tomismo, que é a analogia. Ele lança um livro em 4 volumes de analogia, tá certo? E depois assume, em 1962, uma crítica a algo que era meio dogma entre os tomistas, que era a visão do cardeal Caetano sobre a analogia. Ele critica a noção do cardeal Caetano, ou seja, era criticar um ícone, né? Mas ele o que faz.
Também ele volta ao pensamento de Santo Tomás na teologia moral, superando a doutrina jesuíta e de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele volta em obras magistrais, mas ele permanece muito débil, muito caudatário de Francisco Soares na política. E, bom, então, por um lado, quanto à ética e à lógica, Santiago Ramírez. E quanto à metafísica, o gigante que foi Cornélio Fabro. Tá certo? Cornélio Fabro. Só para deixar claro para o pessoal, no século XX, certo? Do século XX. Tá? Cornélio Fabro, antes do Concílio Vaticano II, ele redescobre isto que eu vou dizer que é o centro da doutrina de São Tomás. Devemos-lo a ele. Foi o maior metafísico do século XX. Um gigante. Né? No entanto, demasiado eclético, ele, depois do concílio, ele deixa de ser tomista, tá? E passa a ser kierkegaardiano, enfim. Ele se torna um voluntarista meio ao modo de Duns Scotus. Tá? Isso depois do Vaticano II. Mas devemos a ele a redescoberta da metafísica de São Tomás e o ponto fulcral de sua doutrina, aquele em torno do qual gira tudo, é o gonzo, né? A dobradiça do tomismo, é isto que o padre Cornélio Fabro descobre. Pois bem, este progresso que vinha tendo o tomismo, por um lado com Santiago Ramírez, por outro com o padre Cornélio Fabro, é sustado pelo concílio, tá certo? Ou seja, esse progresso se sustou e, a partir de então, os papas vão falar de Santo Tomás como um modelo de estudioso, tá certo? Mas não que sua doutrina seja a doutrina da Igreja. Pio XI tinha dito expressamente: o tomismo é a única doutrina que a Igreja fez sua. Tá? Isso vai ser esquecido. O tomismo vai cair no esquecimento e será preciso chegar ao século XXI para se retomar o tomismo. Tá? Então, toda essa onda de tomismo que hoje se vê é do século XXI, não é do século XX. Tá? Houve um eclipse do tomismo com o Vaticano II. Bem, mas o fato é que os germes da redescoberta, se hoje eu posso dizer que volto a Santo Tomás, é graças a esses gigantes inovadores, quer dizer, desbravadores do século XX, tá certo? E resultado da iniciativa de Leão XIII, sem dúvida alguma. Foram necessárias algumas décadas para frutificar o empenho da Aeterni Patris, tá certo? Foram precisas algumas décadas. Depois, novamente, repito, houve um eclipse, tá? E só agora é que nós podemos voltar a isso. Então, se hoje nós podemos dizer os primeiros tomistas não entenderam Santo Tomás, não é porque nós somos melhores que ele, é porque tivemos Santiago Ramírez e Cornélio Fabro, tá? Como desbravadores que nos deram a pista para voltar ao pensamento prístino original de Santo Tomás. Tá certo? Então, vejam que eu costumo usar uma frase, meio bobinha, mas eu acredito mesmo nisso. Né? O tomismo não salva o mundo, jamais salvará o mundo. Mas, sem ele, é impossível a salvação do mundo. Né? Assim como o tomismo não impede que a Igreja entre em crise, mas sem ele a crise não se superará. Tá certo? É uma doutrina, é o ápice a que chegou o espírito humano, o ápice a que chegou a inteligência humana é Santo Tomás. Tá? De uma dificuldade imensa, eu já li 3 vezes a Suma Teológica, 3 vezes. A cada vez, eu digo, mas como eu não percebi isso antes, entendeu? A cada vez eu vou descobrindo coisas, por quê? É de uma profundidade tremenda, numa linguagem hiperlacônica. Tá certo? É uma linguagem seca, enxuta, lacônica. Mérito disto, ele supera aquela tendência derivada longínquamente de Platão e que predominou muito na mesma escolástica, até Santo Agostinho, que era a de literalizar a filosofia, tá? Escrever como se fosse um ato dramático, um ato literário.
Ele não, ele enxuga, tira qualquer ambiguidade dos termos filosóficos por essa secura. Tá? E, ao instituir seu modo muito próprio de questio disputata, né, de questão disputada, ele o faz de uma maneira seca, precisa, de modo que as questões disputadas passam a ser radiografias, raio-x da realidade. Tá certo? Raio-x da realidade. Feios como todo raio-x, mas raio-x. Você vê o problema pelo raio-x, feio que seja. Assim também, a questão disputada, por feia, por seca que seja, é um instrumento preciso, sem rebarbas, sem gorduras. Mas isto supõe uma mente altamente aguda, tá certo? Veja, o seu principal discípulo foi o Frei Reginaldo de Piperno, né? Que era seu socius frater, né? Ele morava na mesma cela, residia na mesma cela, no mosteiro, eles se confessavam mutuamente, ele era filho espiritual de Santo Tomás, e seu socius frater, ele é que fazia as transcrições, ele é que escrevia tudo para Santo Tomás. Bom, Santo Tomás... Ele que lamentou terrivelmente, né, quando Santo Tomás decidiu parar de escrever, né? Exatamente. Ele dizia, mas, irmão Tomás, como é possível? Necessitamos de suas coisas. Mas veja que curioso. Ele era privilegiado, porque Santo Tomás devia conversar com ele o tempo inteiro sobre aquilo que ele descobria e escrevia. Bem, Santo Tomás, no prefácio, no proêmio da Suma, diz: o que eu lhes dou é papinha, é alimento líquido. Ele está imitando a São Paulo, né? O que lhes dou. Tá? Pois bem, depois de ele já ter lançado grande parte da Suma, este mesmo Reginaldo de Piperno lhe pede um manual mais simples para ter diante dos olhos. E aí que ele começa a escrever o Compêndio de Teologia, que é exatamente dirigido a Reginaldo de Piperno. Né? Porque o Reginaldo de Piperno, que era sacerdote, né? Era teólogo, era professor, era isso, era aquilo, precisou de um manual mais simples, que era o Compêndio de Teologia. Então, Santo Tomás achava que todo mundo estava entendendo aquilo que ele estava escrevendo, mas não estava, não estava. Ninguém estava entendendo. Como nós, hoje ainda, apesar dos desbravadores do século XX, apesar de um Cornélio Fábio, apesar de um Santiago Ramírez, até hoje nós temos dificuldade em pegar a Suma Teológica inteira e traduzi-la, assim, ou seja, porque é muito lacônica, cada palavra tem de ser tomada em sentido fortíssimo, né? Fortíssimo, e isso uma enxutez mental que que nós não temos, que Santo Tomás tinha, que nós temos de correr atrás do prejuízo para ter. Tá certo? Eu dou um dos meus cursos, comentário à Suma Teológica, artigo a artigo. Tá certo? Eu já estou na aula 35, gravei ontem a aula 35. E eu vejo a dificuldade. Porque o que eu quero transmitir aos alunos é o sumo da Suma, que já é um sumo, tá certo? Uhum. Quantos e quantos, nessa onda de tomismo que se deu no Brasil, quantos e quantos não compraram a Suma Teológica da Loyola, da Vídeo, da Eclésia, sei lá, compraram não sei o quê, leram 10 páginas, fecharam porque não estavam entendendo nada, tá certo? Então, mas nós mesmos que ensinamos devemos ser humildes o suficiente para saber que nossas descobertas quanto a Santo Tomás são provisórias, porque daqui a pouco nós vamos perceber algo que não tínhamos percebido. Isto é verdade. Tá? Mas, sem dúvida alguma, não radicalizemos a coisa ao ponto de não dizer que o tomismo não evoluiu. Evoluiu. Tá? Evoluiu graças a esses desbravadores do século XX. Eu sou eternamente agradecido ao padre Cornélio Fábio, apesar de ele depois ter desandado, tá certo? Ele foi precioso para o tomismo, né? Porque redescobriu o centro do tomismo e conseguiu apontar com o dedo clínico aquilo que ele chamou as inflexões do tomismo ao longo de 6 séculos.
tá? Ele conseguiu apontar. Pena que seu ecletismo o acabou por naufragar, fazê-lo naufragar numa onda eclética, de Kierkegaard. Eu fico pensando assim, como um homem que alcançou tal altura metafísica depois se entrega a um Kierkegaard. Eu não vejo muita graça em Kierkegaard, mas tá bom. Para mim, aquele culto do sofrimento de Kierkegaard, que era a mesma coisa do lado católico no Léon Blois, né? Um culto ao sofrimento, que era mais ou menos a mesma coisa que os velhos cristãos da Rússia, né? Tá? Cair do tomismo no existencialismo é pesado. É pesado, né? Como é que isso pode acontecer, né? É mais ou menos um mistério, mas de fato o tomismo progrediu. Hoje nós temos muito mais segurança em ser tomistas e com uma diferença com relação aos anteriores, aos tomistas, até o Vaticano II. Qual é? Hoje o tomismo é marginal, tá certo? Nós não estamos na universidade. Quando você está numa universidade, como estiveram o Cardeal Caetano, o Capré, todos eles, no século XX também, em que a maioria não é tomista, ou claramente ou sutilmente, você acaba por ceder terreno, assim como um país invadido por outro mais forte cede uma parte de seu território para conseguir a paz, tá certo? Um tomista do século XVI na universidade tinha que ceder aos escotistas e aos ocamistas. Claro. Eu tenho um texto chamado Tomismo do Cardeal Caetano, onde eu creio que mostra exatamente esses pedaços de terreno que o Cardeal Caetano cedeu a Duns Scotus, embora não tivesse nem sequer consciência disso, certo? Ele não tinha consciência disso, mas estava fazendo. Hoje, à margem, nós podemos dizer o que quisermos, porque estamos falando para ninguém. Ou seja, eu digo o que eu quero e pronto. Meu livro eu digo o que eu quero, não há nada que me limite. Eu digo o que eu quero. Né? Aliás, hoje não há nem censura eclesiástica. Não existe nada hoje em dia. Nós estamos à margem. Isto é ruim, mas é, ao mesmo tempo, um benefício, porque nós não estamos obrigados a conviver com o diferente, tá certo? Nós estamos num território puro e que dizemos o que queremos. Né? Então, se alia, se soma esse trabalho desbravador posterior a Leão XIII ao fato de que hoje não devemos contas a ninguém, tá certo? Nós temos condições ótimas para desenvolver o tomismo até em áreas críticas, como é o caso da área das ciências naturais, tá certo? Até aí é possível desenvolver perfeitamente o tomismo hoje, embora com as dificuldades naturais que a marginalidade nos dá, ou seja, nós não ganhamos dinheiro com nada, tá certo? Ou seja, os meus cursos mal dão para sobrevivência. É uma atividade marginal, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista doutrinal, tem suas vantagens. Hoje nós temos muita segurança quanto ao que é o tomismo, quanto ao que é sua originalidade, né? E isto graças, repito, àqueles desbravadores e graças às 24 teses tomistas, que devem ser valorizadas devidamente. É curioso. Deixe-me antecipar só um pouco isto que é o centro doutrinal de Santo Tomás. O centro da doutrina dele, o eixo, o gonzo, aquilo em torno do qual ela gira, é a distinção real entre essência e ser. Você pega, em latim, as 24 teses tomistas, está lá, claramente, a distinção real entre essência e ser. Tá certo? Aí você vai ver a tradução ao francês, ao espanhol, ao português, das teses latinas, pelos mesmos autores das 24 teses tomistas, e verá que eles não entenderam. Eles repetem a fórmula, isso deve ser o Espírito Santo, né? Porque ia ser um documento da igreja, né? Aprovado por Bento XV, eles põem em latim perfeitamente a fórmula. Quando a traduzem de uma maneira equivocada.
Eles não traduzem esse, é a palavra esse em latim, por ser, traduzem por existência, o que é exatamente aquilo que vai denunciar Cornélio Fábio. Ser não é existência, tá certo? Então, a distinção entre ser e essência não é a distinção entre essência e existência, tá certo? Como dizia Cornélio Fábio, existência é aquilo que nós quase tocamos com o dedo, tá certo? O ser é o ato de ser que Deus dá para que possamos existir. Tá certo? Essa distinção, curioso que está ali nas 24 teses tomistas, mas os seus próprios autores não entenderam. Curioso isso, muito curioso. Seria preciso esperar Cornélio Fábio para que essa dúvida se sanasse, para que essa confusão se sanasse. Aí você volta aos textos de São Tomás, pelo guiamento de Cornélio Fábio, e entende. Aí você entende perfeitamente, tá certo? Aquilo que era obscuro para um Domingo Banhas, né, a ponto de negar a distinção real, hoje já não nos é obscuro, porque tivemos esse desbravador, tivemos todo esse impulso dado por Leão XIII, que foi impressionante, né? Realmente, a Aeterna Patris, e depois os documentos, quando São Pio X diz, exige que não é só a filosofia tomista, também a teologia tomista, não é só a escolástica, é o tomismo, não sei o quê. Tudo isso foi a causa de que surgisse um Cornélio Fábio, de que surgisse um Santiago Ramírez, e que hoje possamos, na marginalidade, né, voltar a Santo Tomás com uma segurança que os valiosos, porque os valorosos tomistas nunca tinham conseguido, tá certo? Hoje nós nos beneficiamos desses desbravadores e da atividade, da atitude, do ato de Leão XIII. Leão XIII foi um clarividente, né? Um clarividente. Ele realmente captou o fato de que a crise na igreja, que já se dava, né? Logo teríamos a crise modernista explodindo, né? Esta crise se devia, em parte, ou em grande parte, ao desconhecimento do tomismo. Essa foi um insight genial, certamente dado pelo Espírito Santo a Leão XIII, tá certo? Daí que tenhamos essa coisa maravilhosa no próprio magistério da Igreja, que são 4 papas, Bento XV mais ou menos, mas são Leão XIII, São Pio X, Pio XI e Pio XII, estritamente tomistas, escrevendo encíclicas tomistas, tá vendo? Impressionante. E isto com o mundo já desabando, com o carcoma do modernismo corroendo as bases da própria igreja, e, no entanto, nós temos uns papas tomistas. Né? Isso é absolutamente genial. Né? Esse tesouro, que é o conjunto das encíclicas de Leão XIII a Pio XII, é um tesouro inigualável. Né? E tudo isso tomista. Eles são tomistas. Tá? Você pode anotar alguma expressão de Pio XII que não seja muito claramente, etc. e tal, mas também há precisões. Por exemplo, a questão do corpo místico de Cristo, né? A encíclica de Pio XII acaba por aprimorar a própria doutrina de Santo Tomás, né? Ou seja, foi um período de tal efervescência que gerou esses gigantes que foram Santiago Ramírez e Cornélio Fábio. São gigantes. Né? Depois, o eclipse e agora o renascimento. Mas um renascimento que não tem influência no mundo, tem influência numa bolha. Tá certo? Nós somos uma bolha, não é mais que isso. Uma bolha frágil, né? Pode romper-se a qualquer momento, por qualquer coisa. E exatamente como não temos influência direta na vida, né, é instável. Né? Nós temos alunos que seguem o curso, aí depois param, depois vem outros e tal, alta rotatividade, né? Mas saem algumas promessas realmente. Né? Eu tenho alunos que eu digo, nossa, vão me superar, tá certo? Rapidamente vão me superar. Às vezes, homens com 30 anos, como você, um jovem,
que, na prática, acabam contrariando essa norma de Platão, de que ninguém é filósofo antes dos 50. Assim, jovem desabrochando, existe. Agora, isto redundará na reforma do mundo ou da igreja? Isso eu não sei. Mas provavelmente não, é marginal. Mas, ao mesmo tempo, o tomismo nos dá a paz na verdade, realmente nos dá a paz na verdade. É uma tranquilidade num mundo tão ruim como o nosso, tão feio, com uma religião tão atacada por 1000 lados, inclusive de dentro, como ele nos dá uma paz, tá certo? Ninguém vai concordar com o que você está dizendo, mas dá uma paz. Nós temos uma paz. Quantos jovens vêm a mim assim, realmente sem paz? Eles estão sem paz, tá certo? Porque eles têm a fé, mas é uma fé atacada por tantos lados, tá certo? Tantos lados. E o tomismo, ele dá essa paz, uma paz na ordem. É algo que se vê na própria vida de Santo Tomás, né? Sim. Aquele ser pacífico que era Santo Tomás era, em grande parte, resultante da sua própria doutrina, né? Há uma paz no tomismo. Se você faz com que sua mente se torne tomista, é o que o padre Caldeirão chama a forma mentis, né? Se a forma da sua mente se torna tomista, você adquire a paz. Impressionante. E o efeito disso sobre as turbulências da fé. A fé ela é turbulenta, porque ela é atacada não só pelo mundo, mas é atacada pelo demônio, é atacada por suas próprias fraquezas, né? Ou seja, você vacila um pouco na fé por isso, por aquilo outro, pelo pecado, não sei o quê. E o tomismo ajuda muito em tirar toda e qualquer turbulência da fé. Aliás, há um caso norte-americano muito impressionante de um esquizofrênico que começou a estudar o tomismo e hoje ele se automedica. Ele continua esquizofrênico, mas conseguiu uma estabilidade, né? Nunca mais foi internado, nunca mais foi nada por causa do tomismo. Quem conta isso é o Echavarria, aquele psicólogo tomista. Ele me contou pessoalmente isso, eu fiquei muito impressionado com isso, né? Ou seja, é capaz até de controlar uma mente tão enferma como a de um esquizofrênico, né? Ele dá essa paz. Agora, é preciso, os jovens hoje em dia têm pressa, tá? Os jovens têm pressa. Eu mesmo padeci isso, porque eu sou um converso tardio e acreditei que autodidaticamente eu chegaria lá. E levo engano. Enquanto eu não descobri os livros do padre Caldeirão, meu tomismo era um horror, tá certo? Depois é que eu fui me disciplinando a mente. Mas o jovem quer entrar num curso de Tomás e já sair escrevendo livro, não sei o que e tal. Não é assim. São 20 anos de estudo, sabe? 20 anos para que nós tenhamos capacidade para escrever alguma coisa, para penetrar num universo intelectual, conceptual, tão complexo como o de São Tomás. É muito tempo, requer muito tempo. Contra os jovens de hoje, eu tive uma coisa que, mesmo quando eu não era católico, porque eu não era católico, né? E o que eu li era só porcaria, tá certo? Eu fui especialista em Jean Piaget, em Marx, no que você quiser, mas eu tinha o hábito do estudo, tá certo? Eu tinha o hábito do estudo. Por quê? Porque eu estudei num colégio interno, tá certo? Semi-interno, era estudo intenso. Eu já saí do que seria hoje o segundo grau, eu já saí falando 3 línguas. Tá? O latim, por exemplo, eu com 18 anos dominava o latim. Então, eu ainda tive um background, né, que hoje os jovens não têm. Então, hoje o jovem tem de se dar ao trabalho de estudar o tomismo ao mesmo tempo em que adquirem as pré-condições para seu conhecimento. Por exemplo, o estudo de línguas, o estudo da gramática, tudo isso tem de ser pré-condição. Tá certo?
Não existe filosofia sem uma língua cultivada. Isso é impossível, tá certo? Não existe filosofia na China porque lá não tem o verbo ser. Não é possível. Aliás, no outro dia eu vi que na China se traduziu a Suma Teológica agora. O Partido Comunista autorizou, não sei como. E há lá uma verdadeira onda na universidade em torno de Santo Tomás. Mas, claro que separando o religioso do filosófico, aquilo lá. Bem, mas eu fico curiosíssimo como eles traduziram a noção de esse, de ser, de ens, ente, porque eles não têm isso na língua deles. Mas enfim, então os jovens hoje têm vários percalços, têm vários obstáculos que saltar, vários escolhos que evitar, tá? Que eu já não precisei. Por quê? Porque eu já não precisei aprender línguas, eu já não precisei exercitar a memorização, né? Porque eu já memorizava facilmente. Tudo isso, coisas que a gente aprendia na educação, que era ruim já, da minha época, e que hoje não tem. Eu, quando termino o segundo grau, é exatamente quando o ministro Jarbas Passarinho, eu acho que era o governo Médici, fez a reforma do ensino, que acabou com o latim. Separou filosofia de letras, ou seja, eu tinha me formado, não, eu já estava formado em arqueologia, eu me formei em arqueologia. Ele acabou com a profissão de arqueologia, foi uma tragédia, tá certo? Foi assim uma devastação cultural. Então, hoje se acusa muito Paulo Freire, PT, tem sua parte, mas a coisa começa no regime militar, tá certo? Ali você transformou o ensino em mera técnica de alocação no mercado de trabalho. Foi nisso que se transformou o ensino. Tá? Então, hoje, o jovem, para aprender tomismo, ele tem espólios imensos, tá certo? Ele tem de lutar contra a sua própria incultura, antes de mais nada, tem de superar essas barreiras ao mesmo tempo em que estuda Santo Tomás. São coisas concomitantes. Não se pode cair no erro que muitos conservadores no Brasil caem. Não, primeiro precisa ler toda a literatura, para depois... Não, aí você tem 80 anos, né? Entendeu? Ou seja, essas coisas são concomitantes. E olhe lá, né? E olhe lá, né? Eu, com 12 anos, para você ver, eu estudava os livros de César em latim, com 12 anos. A análise sintática de português é em cima dos Lusíadas de Camões. Então, isso dá um background grande, claro, para o estudo da filosofia. Quando você não tem esse background, você tem de correr contra o tempo paralelamente, tá certo? Tem de estudar a filosofia e, ao mesmo tempo, ir adquirindo pouco a pouco esses pressupostos, esses pré-requisitos para uma vida intelectual. Então, é isso. O tomismo hoje vive esse momento. Eu já estou velho, não é, Lucas? Ou seja, quando eu tenho 73 anos, nessa idade, a gente pode morrer a qualquer hora, tá certo? A morte nessa idade é a qualquer hora. Então, eu estou escrevendo agora o livro que é, para mim, o meu mais importante, já o escrevo há 10 anos, que é o Comentário ao Apocalipse, vai sair este ano. Depois lanço mais 2 livros e paro, porque eu quero ter uma vida de velho, eu digo que eu quero viver como um velho, mas já estarão meus cursos aí online, continuarão, tá certo? Isso vai formando. Nós nunca sabemos exatamente, você, nos seus cursos, você não sabe exatamente o efeito que vai ter real na sociedade, sua ação, né? Eu vejo alguns efeitozinhos, mas sei que eu não estarei vivo para ver o desabrochar completo desses efeitos. Quais serão? Não sei exatamente. Mas hoje nós temos condições ótimas, em certo sentido, para ser tomistas, no sentido de que não devemos mais nada a ninguém, tá certo? Podemos dizer o que queremos, onde queremos, sem censura nenhuma, e temos o exemplo dos desbravadores. No século XXI, além do mais, nós tivemos o papel importantíssimo do padre Álvaro Calderón, que é o mestre, para mim, o maior dos tomistas de todos os tempos. Já escrevi isso em livro até. É muito difícil nós considerarmos alguém tão grande quando ele é seu contemporâneo, né? Vive ali com você, está ali
Aí eu me confessei com ele, né? Ou seja, você não acredita que ele seja o que ele é, mas é. Tá? O homem é impressionante, né? E nós temos agora, vivendo, escrevendo, atuando, né? E se eu tenho algum valor hoje como tomista, devo em grande parte a ele. Não que ele concorde com tudo que eu digo, nem eu tudo com o que ele diz, mas ele ordenou minha mente. Então, veja, nós temos hoje essa marginalidade saudável, temos o exemplo dos desbravadores do século XX e temos hoje um padre Calderon para nos orientar, tá certo? Basta lê-lo e integrar-se ao trabalho de entender como ele é tomista. Então, temos ótimas condições hoje para o tomismo, tá certo? E podemos dizer que hoje, quanto ao essencial, já se entende São Tomás. Hoje, sim. Quanto ao essencial. Certo. E olha que nós nem chegamos ainda ao que é o tomismo, né? Ainda não. Ainda não. Inclusive, a segunda parte dessa aula, para quem está assistindo aqui agora no YouTube, segunda parte dessa aula, na qual o professor Carlos Nogueira seguirá nos brindando com essa exposição magistral, ficará disponível para os alunos da Escola de História da Igreja, certo? Então, o link está aqui na descrição. Se você se matricular, você terá acesso à segunda metade dessa aula. A vida e a obra de Santo Tomás de Aquino constituem um capítulo extraordinário dentro de um todo muito maior, a história da Igreja. Se você quer ter acesso ao curso mais aprofundado já disponível em português sobre a história da Igreja, matricule-se em nossa escola. Você terá acesso à entrevista completa com o professor Carlos Nogueira e mais de 160 aulas disponíveis até o momento. Clique no link aqui na tela final ou na descrição e venha estudar conosco. Esperamos você!